Para aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o obreiro Rodrigo Augusto, discípulo do pastor Naor Pedrosa, responsável pelo trabalho dos radicais livres nas escolas e universidades, amém? E antes de mais nada, eu gostaria de chamar a minha esposa até aqui à frente. Se der para deixar uma meia luz, se isso não prejudicar a filmagem, eu gostaria. Se não, em todo caso, deixa do jeito que está mesmo. O irmão aí que comanda, que domina o ambiente. É importante que se faça isso, levando em consideração que nem todos são do Bueno e tal. Essa daqui é a minha esposa, o nome dela é Jordana Folha Rosa. E como minha auxiliadora idônea, nós estamos à frente desse trabalho. Eu gostaria que vocês a conhecessem. Eu gostaria que, da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados, ou da mesma maneira, no mesmo lugar que vocês me colocam, se é que existe um espaço no seu coração, vocês a colocassem ao meu lado, amém? Algumas pessoas fazem uma colocação de maneira errônea, afirmando que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Mas nós não cremos nisso, nós cremos que ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Deus tirou a mulher da costela, do lado, não foi de trás, de algo do tipo, enfim. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu lerei do verso 30 ao 44 e depois do 45 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Alexandre, dê um suporte para o pessoal da banda lá, da janta e tal, refrigerante. Está escrito assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos, ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão, o salário de 200 dias de trabalho, para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Uau! Do verso 45 ao 52. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus estava sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira.
Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Eles ficaram atônitos, mas por que ficaram atônitos? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. De maneira efetiva, o trabalho dos radicais livres nas escolas e universidades teve início em fevereiro. Ou seja, se passaram 4 meses de fevereiro até aqui, levando em consideração que nós estamos em junho, e nesse curto espaço de tempo, mesmo tendo se passado apenas 4 meses, nós temos crescido a passos largos. Eu tomei conhecimento de alguns fatos, de alguns relatórios que me espantaram, porque nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo. Nós gravamos no último final de semana o programa Energia na Vinha, e aí só o Rafael, cadê o Rafael? Só o Rafael, eu nem sabia disso, eu estava moitando o povo debaixo das asas dele. Ele nos contou que sob a supervisão, sob a liderança dele, do pastor Marcos Vinícius, que é o pastor, a rede a qual ele representa, existem 300 e lá vai cacetada pessoas que estão envolvidas no trabalho nas escolas e universidades. Só o Rafael, ele acompanha um número que é condizente ao tamanho de uma rede de células da igreja, fora as muitas outras que estão aí distribuídas pela cidade. Nós já ultrapassamos o número de 4.000 participantes. Nós ultrapassamos o número de 200 núcleos, de 200 células, reuniões que acontecem semanalmente. Temos crescido a passos largos. Mas diante disso, paira não apenas a euforia, a alegria de estarmos crescendo, mas a preocupação a respeito de como, da maneira qual esse trabalho tem sido edificado. No pequeno espaço de tempo, nós já nos igualamos e alcançamos os maiores trabalhos existentes no Brasil. E aí, ao se falar disso, eu logo me lembro dos dizeres de Jesus, que fala: olha, aquele que edifica, veja a maneira a qual tem edificado, não faça de qualquer maneira. Olha, nesses dias a nossa preocupação não é em crescer de maneira rápida, porque a direção, ela é mais importante do que a velocidade. Essa tem sido a nossa preocupação, e é por esse motivo que nós os convocamos para estarem aqui, a fim de que nós alinhássemos os nossos encargos, motivações, a fim de que nós sistematizássemos o trabalho, que nós fôssemos tivéssemos a mesma linguagem, não só um só procedimento, mas uma mesma disposição mental, que nós tivéssemos um só falar. A Bíblia fala que se nós fôssemos o mundo creria que nós havíamos sido enviados por Jesus. Nós queremos ser um. Eu creio, eu costumo dizer que antes do avivamento, eu não sei se você sabe, mas os grandes moveres, as grandes visitações do Espírito sobre a terra, elas passaram pelas escolas e universidades. Esses lugares, eles foram visitados por um genuíno avivamento. Nós cremos que se Deus fez no passado, Ele pode fazer no presente. Mas sabe de uma coisa? Antes do avivamento, Deus produz o alinhamento de encargos, de motivações, de expectativas. Deixa eu te dizer algo que inicialmente pode te escandalizar. O lugar mais importante onde você pode estar não é liderando um núcleo,
não é liderando uma célula, não é na celebração do culto e nem mesmo aqui. O lugar mais importante onde eu e você podemos estar é no lugar chamado centro da vontade de Deus. O homem, ele só pode ser guiado por dois tipos de vento na sua vida. Ou ele é guiado por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que induzem ao erro, ou o homem é guiado pelo vento do Espírito. A Bíblia fala: o vento sopra, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Esse é o lugar mais importante. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós só temos uma chance, uma única oportunidade. Nós queremos responder a Deus. Acerca de Davi foi dito: e Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Nesse texto, o que é que nós podemos identificar? A Bíblia fala que os apóstolos e Jesus, eles estavam fluindo tanto quanto a edificação da obra do ministério. As coisas estavam fluindo, acontecendo de maneira livre, de maneira tal que eles eram acompanhados, mas em função disso eles não tinham tempo nem para comer e muito menos para dormir. O tema dessa mensagem é fundamentos de uma obra prevalecente. E a Bíblia fala que então Jesus decidiu dar uma folga. Falou: vamos nos retirar a fim de que nós possamos comer, dormir, descansar. Mas o povo, vendo que eles iam se retirar, correram a pé para acompanharem o mover. Eram seguidores do Cordeiro por onde quer que ele fosse. Eles foram. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus até então não tinha realizado nenhum milagre em grande escala. Haviam sido realizados poucos milagres, milagres pequenos, lugares separados e tal. O povo não estava indo atrás de Jesus porque eles queriam a bênção. E o primeiro, a base, o primeiro tópico qual eu quero mencionar é a paixão. O povo não queria, eles não queriam as bênçãos, eles queriam Jesus. Eles queriam Jesus, não estavam nem aí, nem queriam saber se eles seriam abençoados, curados, libertos. Eles nem sabiam que ia rolar a multiplicação dos pães. Eles queriam Jesus, eles queriam a glória. Quando nós divulgamos o evento, o nosso objetivo não era divulgar um nome famoso e tal, porque nós não estamos preocupados com isso. Nós queríamos chamar aqueles que querem a Jesus, aqueles que são apaixonados, aqueles que querem a glória, aqueles que querem a presença. Deixa eu te falar uma coisa: não confunda avivamento, um mover genuíno, com entretenimento, com oba-oba. Ai, porque vai ter festa. Ai, porque vai ter gincana. Ai, porque nós teremos um tempo para conhecermos outras pessoas. Bom, legal. Mas o primordial, o indispensável é a glória, é a fome. A Bíblia fala, eu até mesmo li aquele texto de Amós capítulo 8, verso 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor. Uau! Eu quero a glória, eu quero a presença, e para que eu obtenha isso, eu vou me fechar em meu quarto, eu vou buscar o Senhor até que eu ache, até que minha orelha bata palma, até espumar o canto da boca, mas eu quero a glória, eu quero Jesus, eu amo a Jesus. Eles não queriam ser abençoados. Olha, sabe de uma coisa? Eu vou tecer um comentário aqui, que fundamenta muito provavelmente aquilo que você já experimentou e viveu também. Eu me lembro, e até hoje, isso é constante, é contínuo, mas existe um período, existe um momento na minha vida assim que, olha, que fundamenta quem eu sou hoje. Eu me lembro que assim que eu me converti, na verdade não foi assim que eu me converti. Passado um tempo em que eu havia sido estabelecido como líder,
me lembro que nós íamos para o monte, nós íamos para as casas uns dos outros, encerrava a jornada de trabalho, já queríamos nos encontrar para jogar videogame. Não, nós queríamos nos encontrar para orar, para ler as escrituras. Jejuar era um barato. Uau, vamos jejuar. E aí nós nos reuníamos para quebrar o jejum diariamente e tal, em comunhão uns com os outros. Nós queríamos ver Jesus. Eu me lembro que nós íamos para os montes, e às vezes caía um pau d'água. Vocês conhecem esse termo? Caía um pau d'água. E aí, mas a chuva não podia parar o homem de Deus. A chuva, ela não pode parar o homem de Deus. E aí caía um toró, um pau d'água. Vocês acham que nós íamos embora? Não, nós ficávamos lá. Nós ainda muito, sei lá, maturos. A gente ficava pensando, isso deve ser um teste. E se for um teste, nós queremos ser aprovados. Senhor, nós te queremos. Come on, Jesus. Vem, Jesus. E nós, se for um teste, eu não quero ser reprovado. E aí, para engrossar o caldo mesmo, vamos só orar em línguas. E a gente ficava umas 3 horas só orando em línguas. E aí o cara vinha conversar com o outro. Não, conversa comigo. Não, mas vamos embora, mano. Nós vamos ficar aqui até o sol raiar. Nós queremos a Jesus. Eu me lembro que às vezes a gente, conversando a respeito de coisas pequenas, começávamos a chorar, as lágrimas rolavam dos nossos olhos. O que está acontecendo aqui? Não sei. Eu sei que eu amo Jesus, Jesus me ama. Nossa, que gostoso, prazeroso e tal. Nossa, nós queríamos uma ocasião. E hoje eu tenho um grande amigo que é o pastor Vinícius. Nessa semana ele também está realizando um retiro. E a gente estava compartilhando acerca daquilo que nós pretendíamos fazer, quanto à estrutura, as palavras. E aí a gente chegou em um ponto. Maravilha, top, massa. Mas por mais que tenha tudo isso, se não tiver a glória, não tem nada. Nós queremos a glória, nós somos apaixonados, nós queremos a Jesus. Nós fazemos isso daqui só porque é legal? Não, porque nós amamos a Jesus. Porque nós não queremos as bênçãos, nós queremos o reino, nós queremos a presença. E se as bênçãos vierem, maravilha, mas é uma consequência, é inevitável que elas venham. Mas o nosso foco não é esse, nós queremos a Jesus, nós amamos a Jesus. Nós amamos. Não há nada que nós desejemos mais do que a presença. O povo foi atrás de Jesus. As pessoas não virão atrás de nós pelo fato de você ser um camarada bem articulado, erudito. As nossas reuniões, elas não devem, vamos assim dizer, possuir uma relevância, chamar a atenção pela estrutura, pela insistência, mas pela presença. Lá na reunião de célula do núcleo, tem que rolar milagre, tem que fluir o poder, as pessoas têm que ser libertas. Fiquei muito feliz em saber. A Jéssica, o Jefferson, um pessoal aí, a Priscila, converso muito com a Priscila, estavam compartilhando comigo que nas reuniões às quais eles conduzem, o povo está sendo liberto, os possessos estão manifestando o espírito maligno e eles estão sendo libertos, pessoas têm sido curadas. Falei, esse é o evangelho puro e simples, genuíno. O povo ficou perguntando, onde que está o reino de Deus? Onde que está Jesus? Aí Jesus falou, o reino de Deus, alguns vão dizer que ele está ali, os outros vão dizer que ele está para acolá ou acolá. Eu porém vos digo, o reino de Deus está dentro de vocês. E aonde quer que vocês estiverem, basta que invoquem o nome do Senhor, porque Ele atende a todos quanto buscam. Jesus vai vir. Não adianta nada. O pastor Luiz, ele fala que o que queima por dentro cheira por fora. Não adianta você ficar falando, ter uma boa retórica e tal, e não ter fogo no seu coração, e não queimar, e não arder, e não existir essa paixão.
Sabe por que eu estou falando? Existem algumas pessoas que recentemente entraram na corte. Quem está na corte aqui? Levanta a mão para Jesus te ver. Levanta bem alto. Não fica constrangido, não. O que acontece? Toda hora eu estou com um camarada aqui que ele não está na corte. Assim, oficialmente. Mas, na verdade, ele já está na corte. Ele fala que não está, mas é só para inglês ver mesmo. Mas toda hora ele quer estar com a menina. Falei, mano, você não tem mais nada para fazer? Não, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora o meu tempo é todo dela. Vai ser o mala. Falei, mano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Ô, pastor, para com isso e tal. Eu fico pegando no pé, mas ele está apaixonado. O que eu posso fazer? Adianta brigar? Adianta pôr de castigo? Não adianta nada. Na hora que eu virar as costas, que eu der uma trégua, ele vai lá. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O nosso coração deve possuir a mesma paixão para com Deus, para com o Espírito. Nós queremos ao Senhor, a paixão. Nós queremos a Jesus. Nós queremos a Jesus. Nós já não vivemos mais para nós vivemos para o Senhor. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Para onde o Senhor quer me guiar? O pastor Reinhard estava compartilhando conosco recentemente que quando ele chegou no Brasil ele ficou encabulado. Por quê? Porque ele percebeu que os brasileiros não sabiam orar. Eles iam para os seus quartos, se dirigiam aos seus quartos e começavam a pedir: Jesus, eu quero. Ele falou: não é assim não. Comece a exaltar e a enaltecer o nome do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer me levar? Pode parecer uma espirituosidade, uma falsa espiritualidade. Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou aqui para ser um instrumento útil nas suas mãos. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, não a minha. O pastor José Carlos, ele conta que uma vez chegaram até ele e perguntaram assim: vocês é que são os jovens da mãozinha? Ele falou: jovem da mãozinha é jovem pan, mano. Nós somos os jovens da mão furada. Nós fomos comprados por alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. Nós somos escravos dele, cativos por seu amor. Por obrigação? Não, por prazer. É um grande privilégio. Se deixasse, nós ficaríamos aqui falando horas e horas. Já que eu falei do pastor José Carlos, eu quero citar uma outra frase dele. Nos retiros dele, ele encerrava a primeira ministração 3 horas da manhã. Eu não vou fazer isso aqui, você pode ficar despreocupado. Mas ele falava o seguinte: a noite é uma criança e eu sou o pai dela. Nós queremos a Jesus. Fala: vem Jesus. Fala: come on Jesus. Nós somos apaixonados. Nós queremos a Jesus. Esse é o primeiro pilar. Mas o segundo é a visão. É a visão. Jesus perguntou para eles: o que é que vocês têm em suas mãos? Em outras palavras, o que é que você tem nas suas mãos? A Bíblia fala que nós não devemos andar pelo que vemos, nós devemos andar pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Não fixem os olhos naquilo que se vê, mas olhem aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê, isso é eterno. Falou: o que é que vocês têm nas mãos? Jesus, se a gente gastasse 200 denários, o salário de 200 dias, nós não conseguiríamos alimentar todos que estão aqui. Ele falou: oh, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Faz uma vistoria aí, vê o que o povo trouxe na lancheira. Aí tinha um guri lá, 5 pães e 2 peixes. Um grande homem de Deus, ele falou o seguinte: que nós não deveríamos orar se não tivéssemos a disposição de sermos a resposta da nossa geração, a resposta das nossas orações. Eles estavam pedindo a Jesus por um milagre, mas eu quero te dizer que eu e você somos um milagre enviado por Deus.
Eu e você somos a resposta de Deus para essa geração. Às vezes você fica pensando, o profeta vai vir aqui, rapaz, vai ser pancada, vai ser uma bênção. O pastor falou assim, mas se o pastor não, o pastor Luiz, rapaz, eu e você somos a resposta de Deus para a nossa geração. Eu e você somos a resposta. Nós fomos enviados pelo Senhor para responder. Nós somos o sal, a luz. Nós não devemos ser desleais à visão do profético, a visão da fé. O apóstolo Paulo falou o seguinte: eu nunca fui, nunca serei desleal à visão celestial que eu recebi da parte de Deus. Eu nunca fui e nunca serei desleal. A unção está na visão. Você só conseguirá chegar até onde os seus olhos conseguem ver. Se os seus olhos só conseguem enxergar até a ponta do seu nariz, é até lá que você irá chegar. Mas se a sua visão transcende os montes, é para lá que Deus vai te levar. Sobre a sua vida eu profetizo, olha as estrelas do céu contra a areia da praia, se você pode, porque assim será a sua descendência. Eu creio que não estou adiante apenas de 200 pessoas, mas de milhares, porque o Espírito de Deus há de nos usar como a resposta dele para essa geração. Eu estava conversando com o pastor Naor e ele falou o seguinte: olha, eu não tenho dúvidas que a maior parte dessas pessoas, desse 500 mil de jovens, entrarão pelas escolas e universidades. Eu não tenho dúvidas, e eu concordo com ele, eu não tenho dúvidas. Deus vai me usar e Deus vai te usar. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer de novo. Mas nós não podemos andar pelo que nós vemos. Às vezes as pessoas vão dizer para você o seguinte: vaza daqui, de novo, essa ladainha, essa conversa fiada e tal. Eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé. Às vezes eu estou me reunindo, tem 1, 2 pessoas, nossa Jesus, é porque eu sou ruim demais. Olha, o que você tem na mão? Nas mãos, 5 pães e 2 peixes, é isso que Deus vai usar. Rapaz, o meu primeiro grupo de célula, rapaz, de ideia terrível. Ele era composto por 5 camaradas. 2 na primeira semana falaram: eu estava aqui por causa do antigo líder, já que é você, estou fora. E os outros 3, um era 5%, o outro ficava meio lá e meio cá, entre a igreja do pai dele, a videira renovada, salve, salve. E um outro era um primo meu que era canseiro demais, mano. Eu vou falar para vocês, difícil. Mas Deus tinha me dado esse. O nome da minha célula era Filhos do Trovão, mas, para ser bem sincero, eu acho que deveria chamar Caverna de Adulão, porque só tinha só os terríveis. Jesus, não é possível. Esse aqui bebe de segunda a terça, esse aqui bebe de quarta a sexta. Pô, que é terrível, Jesus. E eu ficava procurando defeito em mim. Mas eu me lembro que eu decidi andar pela fé. Falei: Jesus, não depende de mim, depende do Senhor. Não tinha ninguém pior do que eu para o Senhor colocar aqui. Então, o Senhor vai ter que me usar mesmo assim. Se der errado, a culpa não é minha, não. Inocente, né? E aí o que acontece? Lá, eu me lembro que em diversas vezes eu me reunia só com esses caras. Mas pela fé eu colocava as cadeiras. E eu abençoava: Senhor, a pessoa que se assentar aqui, ela vai ser impactada. Esse aqui vai profetizar, esse aqui vai receber a palavra profética, esse aqui vai ser curado, esse aqui vai ser liberto. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo, vai crescer, vai multiplicar. Eu profetizo que essa célula será um celeiro de líderes, será um celeiro de profetas, de discipuladores, de pastores. É isso que arde em meu coração, é isso que queima em meu peito. E eu criei, portanto, falei: vai acontecer em nome de Jesus. Nas primeiras semanas não acontecia nada, difícil, seco, duro. Vamos cantar um corinho aqui, irmãos. Poderoso Deus. O povo ficava contando as lâmpadas lá. Como eu falei, tinha uns lá que eram 5%. Eu perseverei. Você quer saber o segredo do sucesso? As pessoas dizem que não existe, mas eu vou contar. É o seguinte, está lá em Mateus 6. Jesus falou: olha, quando você for orar, não ora como os fariseus, que oram nas praças para serem vistos, mas entra para o seu quarto, fecha a porta e ora a Deus que está em secreto, porque o Deus que está em secreto te recompensará. Esse é o segredo do sucesso. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Deus que está em secreto, e a consequência é que o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. É isso que vai acontecer. Eu fui orar: Jesus,
quero a tua glória, quero o teu poder. O Senhor falou, serei pai de numerosos filhos, vai acontecer. O Senhor me designou para ser fecundo, para multiplicar, para povoar a terra. Cadê o povo? Comecei a orar. Deus me deu um cara que era catalisador. Ele trazia todo mundo, o cara era evangelista nato, trazia de balde, a baciada. Loiane está aqui, é resultado disso. Marcos Vinícius está aqui, minha esposa. Eu conheci minha esposa na reunião de célula que eu conduzia. Talvez a pessoa com a qual você vai se casar está mais próxima de você do que você imagina. E aí o que acontece? Ela entrou lá na reunião de célula, toda pomposa, e disse: falou, o Senhor é bom, Jesus. Thank you, Jesus. Visão. Vai crescer. O cara chegou, rapaz. As coisas começaram a fluir de tal maneira que não tinha lugar mais para o povo sentar. O povo tinha que ficar em pé. Não tinha lugar para o povo sentar. Eu me lembro que eu falava o seguinte, eu profetizava: vai ser pastor em nome de Jesus, vai liderar, vai discipular. E aí o que acontece? Me dava trabalho. Um dos meus discípulos, que eu não vou mencionar o nome, em uma ocasião foi até para uma festa junina lá só dançando. Ela só pensa em namorar. E aí o povo foi lá e falou: não. Foi lá na festa junina, bateu, falou: você não, vem para cá, passa para dentro do carro agora, senão te bate cinto. Andando pela fé, não pelo que nós vemos. Vai crescer, vai acontecer, em nome de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que esse trabalho vai tomar, na verdade já tem tomado, mas proporções ainda maiores, inimagináveis. Nós não conseguimos ainda medir, mensurar. Olha, o trabalho tem se estendido por outras cidades, estados e nações. Nós temos pessoas até de outras cidades aqui. Querem a Jesus, ter a fé. Falou: eu serei o precursor de um genuíno avivamento. Essa é a nossa expectativa. O que é avivamento? Avivamento é quando o Espírito Santo enche o cadáver, prestes a se decompor. Deus vai fluir a partir do nada. Porque quando flui de maneira compreensível, não é milagre. Você pode justificar, você pode explicar. Mas quando você não consegue explicar, é milagre. E o homem não pode fazer milagre. Só Deus faz milagres. Eu profetizo que nós desfrutaremos de milagres nesses dias. Eu profetizo que vai acontecer o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que depois daqueles dias, diz o Senhor, enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os velhos sonharão, os jovens terão visões. E até os filhos e as filhas, os servos e as servas vão profetizar em nome de Jesus. É isso que vai acontecer. Eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé. Eu ando pela fé no Filho de Deus. Eu ando pela palavra da fé. Assim como a chuva cai da terra, guarde bem, e não torna sem que antes cumpra o seu propósito. Assim vai acontecer com a palavra que sai da nossa boca. Ela não vai tornar vazia. Ela vai cumprir o propósito, o destino para o qual ela foi liberada. Nós colheremos, nós vivenciaremos milagres. O reino de Deus está em expansão. Olha, sabe de uma coisa? Eu e você somos privilegiados por estarmos inseridos nesse mover. Eu me lembro, olha, se nós temos algo no que gloriar, que seja em Deus, no Senhor. Mas eu me lembro que nós já havíamos tentado desenvolver esse trabalho, por 4, 5 anos, não funcionou. O pastor nos fez um desafio, a mim e a minha família. Falou: olha, eu quero te convidar a abrir mão da sua rede de células e ficar por conta disso. No começo, eu vou contar para vocês, eu fiquei mal, fiquei abatido. Eu falo isso porque eu já contei para o pastor na hora também, então estou em paz. Eu fiquei abatido, fiquei mal. Falei assim: o que eu vou fazer da vida? Só sei ser isso aqui, não é possível. Tudo quanto eu imaginei, eu cogitei, eu defini como sendo obra do ministério, era isso aqui. Agora, nem discípulo eu tenho, com quem que eu vou sair para comer depois do culto? Quem é que vai almoçar lá em casa? O povo caminhou comigo aqui, sabe, eles dormiam lá em casa. Minha esposa ia para o encontro de crianças, a gente ia fazer uma sessão lá, assistia filme, orar, ia louvar, ia estar junto, ia comer, e a gente varava a noite conversando e tal, mover, glória de Deus. Eu
Eu falei, mas eu aceito. Eu aceito porque eu creio que isso não procede do homem, mas procede de Deus. Deus vai fazer. Olha aqui o que Deus está fazendo. Nós não tínhamos nada, Deus tem feito. E obras maiores Ele fará também. É isso que nós temos no nosso coração. A Bíblia fala que Abraão era um cara de visão. A Bíblia fala que ele não habitava em tendas. Por que ele não habitava em tendas? Porque ele era pobre. Qual que era o problema dele? A Bíblia fala que ele não habitava em tendas porque ele aguardava a cidade que tem Cristo como arquiteto. A cidade que não pode ser edificada pela mão do homem. Ele não estava ali vivendo o momentâneo. Ele estava vivendo o eterno. Eu não quero me prender aqui. Tem gente que é cheia desse, sei lá, é presa demais no mundo. Esses tempos atrás, na sala de aula, o pastor falou o seguinte, falou, nossa, Jesus podia voltar hoje. O cara falou, misericórdia, eu ainda não me casei. Misericórdia mesmo. Terrível. A nossa pátria está no céu. É de lá. E quanto ao mais eu de boa vontade vou me gastar e me deixar ser gasto em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo falou o seguinte, eu considero tudo como perda, comparado à graça que me foi dada, de ter sido vocacionado ao ministério da palavra, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Outrora eu considero todas as coisas como refúgio. Aquilo que para mim era lucro eu considerei perda por causa de Cristo. Era um cara de visão. Olha, a Bíblia fala, se você quer se casar, case-se como se não estivesse casado. Se você quer prosperar, prospere como se não prosperasse. Você pode ter todas as coisas, mas nenhuma dessas coisas pode ter o seu coração. O nosso coração é do Senhor. A nossa visão está fixa nele. A Bíblia fala que o homem que espera em Deus apenas dessa vida é o mais miserável de todos eles. Nós esperamos no Senhor. Conta-se a história que um cara, ele viajou, ficou ausente durante muitos anos. Talvez você já tenha ouvido isso. E aí quando ele retorna à sua cidade natal, ele espera ser acolhido por sua igreja local. Nossa, ele ficou imaginando, os meus discípulos estarão aqui, eles nos receberão, vai ser uma bênção, vai ser isso, aquilo, outro. Quando eles chegam lá, não tem ninguém. E aí, com o semblante abatido, logo a sua esposa identifica, e ela pergunta, o que foi? Está chateado? O que aconteceu? Falou, ninguém veio nos receber, a gente chegou em casa, mas ninguém veio nos receber. Falou, bobinho, a nossa pátria está no céu, nós não chegamos em casa ainda. Nós não estamos em casa, nós somos estrangeiros. A Bíblia fala que nós somos embaixadores, então nós somos enviados de Deus para uma terra estrangeira. Deixa eu te falar uma coisa, visão. Lá na sua escola, eu já disse isso várias vezes. Você não é um aluno, você é um missionário enviado por Deus. Talvez a gente encontrou muito crente 007, aparece. O povo não entendeu, lá você não é aluno, lá você é missionário. Eu falei, eu sou missionário. Eu sei que isso pode espantar algumas pessoas, até mesmo os próprios amigos, mas eu gostaria de desafiar. Vai para a faculdade com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou missionário, eu fui comissionado, eu não vou me envergonhar porque o Evangelho é poder de Deus. Não vou. Eu vou escrever com letras bem grandes e até quem passar correndo vai enxergar. É isso que vai acontecer. E o terceiro lugar é o padrão. Jesus construiu uma estrutura que possibilitou fluir a realização do milagre. Ele separou grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tinha uma estrutura, tinha um padrão. A Bíblia fala que não existe fundamento além desse que já foi lançado, qual é Cristo Jesus. Ele é o padrão. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós criamos, como por exemplo, um aparelho telefônico, nós não o criamos e de imediato o colocamos à venda. Nós criamos um primeiro aparelho, chamado protótipo, não é verdade? Então, antes de colocar à venda, disponível no mercado, nós criamos o protótipo. O protótipo é Cristo Jesus. Ele é o padrão.
Ele é o padrão. O povo está falando, vai curtir a vida, vai fazer isso, aquilo, outro. Vai namorar, vai curtir as calouradas, as chopadas e todas as hadas. Não, eu sigo aquele que é o padrão. A Bíblia fala, sigam o modelo que vocês têm visto em nós. Sejam nossos imitadores como nós temos imitado a Cristo Jesus. Ele é o padrão. Jesus construiu uma estrutura. Existe uma maneira de ser desenvolvido esse trabalho, não é de qualquer jeito. Tem gente que gosta de ser muito autêntico. Porque o meu é assim, o meu é assado, querendo se gloriar. Não. Nós seguimos o padrão. Nós seguimos o padrão, o modelo. Nós somos imitadores de Cristo como seus filhos amados. Nós observamos o modelo. Nós temos a estrutura do discipulado. O apacentamento, o acolhimento dessas pessoas deve ser realizado, mas no que diz respeito ao padrão também, o padrão das nossas reuniões deve ser um padrão quente, avivado. Você tem que orar antes de conduzir essa reunião. Tem que rolar poder, tem que rolar milagres, tem que rolar o fluir. Não existe essa história de alguém aqui entre nós caminhar de maneira independente. Existe uma estrutura que deve cobrir a sua vida, que deve te guardar, que deve te proteger, que deve te usar. E por fim eu queria chamar o pessoal do louvor. O último ponto é o seguinte, preste bastante atenção. O primeiro tópico que eu mencionei aqui é a paixão. O segundo, a visão. E o terceiro, o padrão. Existe um modelo. A gente percebe lá do verso 45 ao 52 que o povo cresceu no que diz respeito ao fato de visualizarem milagres. As experiências passaram a se multiplicar, mas a Bíblia fala que eles não compreenderam, eles ficaram atormentados porque não compreenderam o milagre da multiplicação. Deixa eu te falar uma coisa, sem que hajam fundamentos, eles não compreenderam a paixão, o padrão e a visão, por isso eles ficaram atormentados. Uma obra, uma construção, ela não pode prevalecer se não tiver alicerces. Quantos engenheiros civis nós temos aqui? Se não existirem alicerces, fundamentos, a obra não pode prevalecer. Eles não tinham fundamento, não tinham a compreensão completa. Então logo quando Deus maximizou, ampliou essa oportunidade, eles não puderam desfrutar de maneira genuína. Eles não seguiram o modelo que estava sendo manifesto por aqueles homens. E a Bíblia fala que eles não puderam compreender o milagre da multiplicação. Deus começou a fazer, Deus começou a se mover, mas a Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Alguns teólogos falam que esses cestos eram direcionados a cada um dos apóstolos. Deus havia liberado uma porção, uma medida sobre a vida de cada um deles, mas eles não trouxeram a experiência, eles não trouxeram a compreensão para o tempo presente. Talvez o que nós vamos viver em Deus não vai acontecer de imediato, mas vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses. Você tem que guardar aquilo que Deus tem compartilhado no seu coração. Você tem que guardar. Deixa eu te dizer uma coisa, o que é que isso quer nos dizer? Eles podiam muito bem ter trazido o cesto de pães e de peixes deles, mas eles não trouxeram. O que é que isso quer dizer? Os pães e os peixes os fariam lembrar que Deus os usou no passado, que Deus se manifestou entre eles, e que se Ele fez uma vez, Ele poderia fazer de novo. O que eu quero dizer? Eu quero encerrar falando isso. Se coloque de pé, preste bastante atenção, não converse, olha aqui para mim. O que isso quer dizer? Deus usou grandes homens no passado, Deus se moveu e os usou como precursores de um genuíno avivamento. Se Deus os usou, Ele pode me usar e pode te usar. Deus pode nos usar.
Deus pode fazer de novo. Deus pode fluir entre nós. É importante que nós tenhamos essa compreensão. É importante que nós creiamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e permanecerá eternamente. Deixa eu te falar algo, eu tenho claramente isso no meu coração. Você fluiu em Deus no passado, mas hoje você não flui mais. Você tinha uma fome além da que você hoje tem. Se mergulhava mais em Deus. Você já foi mais usado pelo Senhor. Não que agora Ele tenha deixado de te usar, mas você tem deixado de buscá-lo. Tem perdido sua fé, a visão. Tem sido guiado por outros ventos de doutrina. Mas se Deus te usou no passado, se Deus se moveu na sua vida no passado, Ele pode se mover de novo. Ele pode fazer no presente. Deixa eu contar uma história que eu já contei, mas eu quero definir, eu quero inculcar isso na sua mente. O professor de uma universidade levou a sua equipe de alunos para visitar a casa de Wesley, John Wesley, a qual se tornou um museu. E com vista de que eles imergissem na cultura, eles foram levados até aquele lugar. Eles mostraram todos os cômodos da casa, apresentaram aquele lugar, contaram a história, relataram acontecimentos da vida de Wesley. John Wesley, ele foi precursor de um avivamento que deu origem à igreja metodista, a qual no Brasil é composta por mais de 120 mil membros. Eles estão espalhados por todo o mundo. Eles iniciaram um trabalho que tinha como nome Clube Santo. Eram clubes de avivamento, eram focos de avivamento espalhados em universidades, presídios. Olha, talvez você não sabe, mas se abrir uma porta, um presídio de menores infratores para que nós entremos, nós faremos o uso do horário de uma das aulas e nós vamos pregar o evangelho do reino naquele lugar. Deixa eu te falar, eles foram até lá e eles ficaram falando isso e aquilo, Wesley, isso. Nesse lugar, ele se ajoelhava para invocar o nome do Senhor, para orar, para fazer as suas orações. Ele falou, encerrou a excursão, vamos embora. Quando o professor foi fazer a contagem dos alunos, ele notou que um deles estava faltando. Ele falou, vamos voltar para saber o que está acontecendo. Então ele foi. E aí ele encontra um dos seus alunos de joelho, em frente à cama, no mesmo lugar onde Wesley fazia as suas orações. E ele orava da seguinte maneira: Deus, o aluno orava assim: Deus, o Senhor usou John Wesley, o Senhor pode me usar. O Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer no presente. E aí então incessantemente ele orava: Deus, faz de novo. 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 Eu gostaria que você erguesse as suas mãos aos céus. Deus pode fazer de novo através de mim e de você. Erga a sua voz aos céus. Erga a sua voz, erga as suas mãos e diga: Deus, eu já fui, mas hoje eu não fluo mais. Mas o Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode me usar. O Senhor pode se mover. O Senhor se moveu no passado. O Senhor pode se mover no presente.